Imagine que você tem dois jarros de água na sua frente. Um está vazio, completamente seco. O outro transborda até a borda. De qual você pode servir os outros? A resposta é óbvia, não é? No entanto, quantas vezes na sua vida você ficou como esse jarro vazio, tentando desesperadamente dar o que já não tem? Carl Jung, o gênio da psicologia profunda, nos deixou uma verdade que poucos compreendem. Quando você prioriza todos menos a si mesmo, não apenas se esvazia, muda literalmente seu campo energético e atrai exatamente o oposto do que deseja. Deixe-me perguntar algo diretamente. Quantas vezes você disse sim esta semana quando realmente queria dizer não? Pense nisso, aquela reunião que você não queria ir, aquele favor que sabia que te esgotaria, aquela ligação que atendeu mesmo estando exausto. Jung diria que cada uma dessas decisões não foi apenas um simples sim. Foi uma pequena traição à sua alma. E seu inconsciente registra tudo. Cada sim forçado, cada limite não estabelecido, cada necessidade ignorada fica gravado nas profundezas da sua psique. O inconsciente, esse vasto oceano que Jung dedicou sua vida a explorar, não é apenas um armazém de memórias reprimidas. É um campo energético vivo que responde a cada decisão que você toma. Quando constantemente se coloca em último lugar, quando ignora suas próprias necessidades repetidamente, algo profundo começa a mudar em você. Sua energia vital, o que Jung chamava de libido psíquica, começa a se fragmentar, a se dispersar em 1000 direções, exceto para onde mais precisa. Para você mesmo. É como se sua força de vida fosse um rio que você desvia para todos, menos para seu próprio jardim. E aqui vem o fascinante e também o perturbador. Jung descobriu que quando você não se prioriza, quando vive para agradar todos menos a si, ativa o que ele chamava de projeções inconscientes. Basicamente, você começa a atrair pessoas e situações que confirmam sua crença mais profunda, que não merece ser prioridade. É como se usasse uma placa invisível que diz: use-me, esgote-me, ignore meus limites. E o universo responde com precisão matemática. Pessoas energeticamente vampíricas, situações que te drenam, relacionamentos desequilibrados, tudo isso é reflexo do seu próprio abandono interno. Deixe-me contar algo que talvez nunca ouviu sobre Jung. Durante anos, ele mesmo lutou com isso. Era médico, pesquisador, terapeuta, todos precisavam dele. Mas chegou um momento, especificamente em 1913, quando percebeu que estava perdendo conexão com sua própria alma. Sabe o que ele fez? Se retirou. Literalmente se afastou do mundo para reconectar-se consigo mesmo. E foi lá, nessa solidão escolhida, onde teve suas revelações mais profundas sobre o inconsciente coletivo. Por que estou contando isso? Porque você precisa entender. Priorizar-se não é egoísmo, é sobrevivência psíquica. Quando Jung falava do processo de individuação, essa jornada para se tornar quem realmente é, sempre enfatizava que o primeiro passo é reconhecer seu próprio valor. Não o valor que outros atribuem a você, mas o valor intrínseco do seu ser. A individuação é o chamado da alma para a integração, para a totalidade. Mas como você pode se tornar completo se está constantemente fragmentado, doando pedaços de si para satisfazer expectativas alheias? A individuação exige que você seja egoísta no sentido mais sagrado da palavra, centrado no self, no seu eu verdadeiro. Mas aqui está o problema, e é um problema que vejo constantemente. Vivemos numa sociedade que glorifica o sacrifício. Nos ensinam desde pequenos que ser boa pessoa significa dar tudo pelos outros, que colocar limites é ser egoísta, que dizer não é decepcionar,
E enquanto isso, o que acontece? Você vai se esvaziando gota a gota, até que um dia acorda e não reconhece a pessoa no espelho. Sua identidade se tornou uma colagem de expectativas alheias. Você é filho obediente, profissional competente, amigo disponível. Mas quem é você realmente? Jung tinha uma teoria brilhante sobre isso. Falava da sombra, essa parte de nós que reprimimos, que escondemos. E adivinha? Quando você não se prioriza, quando sempre coloca outros primeiro, está alimentando uma sombra muito específica, a sombra do ressentimento. Porque, embora conscientemente acredite que está sendo generoso, inconscientemente sua psique registra cada traição, cada vez que se ignorou. Esse ressentimento não desaparece, ele se acumula nas profundezas, envenenando sua energia, criando amargura disfarçada de bondade, e um dia explode, em raiva inexplicável, em depressão súbita, em doenças psicossomáticas. Sabe qual é o mais irônico de tudo isso? Quando finalmente decide se priorizar, quando começa a curar essa relação consigo mesmo, sua energia muda de formas que nem consegue imaginar. Jung chamava isso de sincronicidade. Essas coincidências significativas que aparecem quando está alinhado com seu verdadeiro ser. De repente, as pessoas tóxicas começam a se afastar. As oportunidades certas aparecem. É como se o universo finalmente pudesse ouvi-lo, porque pela primeira vez em muito tempo você está se ouvindo. Portas se fecham e janelas se abrem, mas agora são as portas e janelas certas. Mas deixe-me ser brutalmente honesto com você. Este processo não é fácil. Quando começa a se priorizar, quando começa a estabelecer limites, prepare-se para a resistência, não apenas dos outros. Isso é o de menos. A verdadeira batalha será com seu próprio condicionamento. Aquela voz na sua cabeça que diz: quem você pensa que é para se colocar primeiro? Essa é a voz do complexo cultural. O que Jung identificava como as crenças coletivas que internalizamos sem questionar. É a voz da mãe que dizia, não seja egoísta, do pai que valorizava sacrifício, da sociedade que confunde amor com anulação. Sua energia é finita. Cada dia você acorda com uma quantidade específica de energia vital. E cada decisão que toma, cada sim que dá quando quer dizer não, cada limite que não estabelece, cada necessidade própria que ignora, é energia que se vai e não volta. Outros levam, situações drenam, compromissos que nem sequer ressoam com você consomem sua força de vida. Jung estudava os sonhos, certo? E descobriu que quando não nos priorizamos, nossos sonhos se tornam caóticos, cheios de símbolos de perda, de perseguição, de esgotamento. O inconsciente literalmente está gritando: acorde, você está perdendo sua essência. Mas continuamos ignorando os sinais até que o corpo diz basta. Doença, esgotamento crônico, depressão, tudo conectado. Jung entendia a unidade psicossomática. Mente e corpo não são separados. Quando você traz sua alma repetidamente, o corpo cobra a fatura. Aquela dor nas costas que não passa, talvez seja o peso de carregar todos menos você. Aquela insônia persistente, talvez seja sua psique se recusando a descansar porque você não honra suas necessidades. Aquela ansiedade constante, talvez seja o conflito entre quem você é e quem finge ser. O corpo nunca mente. Ele é o mensageiro mais honesto do inconsciente. Agora, deixe-me dar algo prático, algo que pode aplicar hoje mesmo. Jung falava da função transcendente, essa capacidade de integrar os opostos. No seu caso, o oposto seria aprender a ser generoso consigo mesmo com a mesma intensidade com que é generoso com outros. Como? Comece pequeno. Na próxima vez que alguém pedir algo, antes de responder automaticamente, faça uma pausa. Respire. Pergunte-se: isso me nutre ou me drena? Se a resposta é que drena, você tem todo o direito, não a obrigação de dizer não. Este é o primeiro exercício de amor próprio.
o não sagrado. Sabe o que Jung descobriu sobre as pessoas que constantemente se sacrificam pelos outros? Que, no fundo, há um complexo de inferioridade disfarçado de generosidade. É duro ouvir isso, eu sei. Mas pense, se realmente acreditasse no seu próprio valor, precisaria da validação constante que vem de agradar todos? A verdadeira autoestima, segundo Jung, vem de dentro, não de quanto você dá ou quanto agrada. Quando sua autoestima depende de aprovação externa, você se torna refém. Vive na montanha-russa emocional da opinião alheia. Mas quando encontra valor interno, essa necessidade compulsiva de agradar simplesmente dissolve. E aqui vem a parte transformadora. Quando começa a se priorizar, realmente se priorizar não só de palavra, ocorre um fenômeno fascinante. Seu campo energético se fortalece. Jung descreveria isso como uma consolidação do eu, uma integração das partes fragmentadas da sua psique. De repente, você já não precisa da aprovação externa porque encontrou algo muito mais valioso: sua própria aprovação. Seu centro de gravidade psicológico se desloca de fora para dentro. Você se torna como um sol que brilha por luz própria, não como a lua que apenas reflete a luz de outros. Esta é a diferença entre existir e viver plenamente. Mas cuidado, e isso é crucial. Priorizar-se não significa se tornar um narcisista. Jung distinguia claramente entre o amor próprio saudável e o narcisismo patológico. O narcisista se coloca primeiro às custas dos outros. Você se coloca primeiro para poder dar a partir da abundância, não do vazio. É a diferença entre ser o sol que brilha por sua própria luz e ser um buraco negro que suga a energia de todos. O amor próprio gera mais amor, o narcisismo gera vazio. O amor próprio integra, o narcisismo fragmenta. O amor próprio conecta você ao self, o narcisismo infla o ego patologicamente. Deixe-me perguntar algo que talvez nunca se perguntou. Quando foi a última vez que fez algo exclusivamente para você? Não para sua família, não para seu trabalho, não para cumprir expectativas, só para você. Se não consegue lembrar, então temos um problema sério. Porque, segundo Jung, a desconexão com nossos próprios desejos e necessidades é o princípio da neurose. O inconsciente tem formas muito criativas de fazer você pagar por se ignorar. Pode ser através de relações tóxicas que repete repetidamente. Pode ser através de padrões autodestrutivos que não consegue quebrar. Pode ser através dessa sensação constante de vazio. E sabe, algo falta, você mesmo. Jung falava do self, esse núcleo mais profundo do seu ser que transcende o ego. Quando você não se prioriza, quando vive para outros, perde contato com esse self. E sem essa conexão, pode ter todo o sucesso do mundo, todas as relações perfeitas e ainda assim se sentir profundamente vazio, porque o self só se revela quando você tem a coragem de se olhar, de se escutar, de se escolher. O self é sua bússola interna, seu norte verdadeiro. Mas se você nunca para consultá-lo, como pode esperar encontrar seu caminho? E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. As pessoas que mais resistirão a que você se priorize são aquelas que mais se beneficiam do seu autoabandono. Pense nisso. Se sempre está disponível, se nunca diz não, se constantemente sacrifica suas necessidades, quem quereria que isso mudasse? Por isso, quando começar este caminho, prepare-se para perder pessoas. Mas deixe-me contar um segredo. Não é uma perda, é uma purificação. Você não perde amigos verdadeiros quando estabelece limites. Você se liberta de relações parasitárias. As pessoas certas vão respeitar e até celebrar sua transformação. Jung tinha um conceito lindo chamado enantiodromia. A tendência das coisas se transformarem em seu oposto quando chegam ao extremo. Você esteve tanto tempo no extremo do autossacrifício que agora o pêndulo deve se equilibrar. Não para o egoísmo,
mas para o equilíbrio. Para essa zona sagrada onde pode cuidar de si mesmo e dos outros, mas sempre do seu centro, nunca do seu vazio. Este é o caminho do meio, não a negação de si, nem a negação dos outros, mas a integração harmoniosa. Você pode ser generoso sem se anular, pode amar sem se perder, pode ajudar sem se sacrificar. Jung dizia que cada pessoa tem um mito pessoal, uma história única que está destinada a viver. Mas quando você não se prioriza, quando vive a vida dos outros, está traindo seu mito pessoal. Está vivendo como ator secundário no seu próprio filme. E o inconsciente não perdoa essa traição. Vai cobrar em ansiedade, em depressão, nessa sensação de que a vida escorre entre seus dedos. Seu mito pessoal é o chamado da alma para viver autenticamente. É a voz interior que diz: você nasceu para mais que isso. Quando você finalmente ouve e age, tudo muda. Sua vida deixa de ser reativa e se torna criativa. Escute bem, porque isso é crítico. Você não tem tempo infinito. Jung entendia profundamente a mortalidade, a finitude da existência. Cada dia que passa sem se priorizar é um dia a menos para viver sua verdadeira vida. E não estou sendo dramático. Estou sendo realista. O tempo não volta. A energia que gasta agradando outros às suas custas não se recupera. É agora ou nunca. Não amanhã. Não quando as coisas se acalmarem. Não quando todos estiverem bem. Agora. Porque a verdade é que as coisas nunca se acalmarão se você não se acalmar primeiro. Todos nunca estarão bem se você não estiver bem primeiro. Mas aqui está a magia. E Jung era um mestre em encontrar a magia no psicológico. Quando começa a se priorizar, quando cura essa relação fundamental consigo mesmo, não apenas muda sua energia, muda seu destino. Porque o destino, segundo Jung, não é algo predeterminado, é a consequência natural das decisões que toma cada dia. E cada vez que se escolhe, está escrevendo um novo capítulo. Sua energia transformada atrai pessoas diferentes, oportunidades diferentes, experiências diferentes. É como se você tivesse mudado de canal, de uma frequência de escassez e sacrifício para uma frequência de abundância e plenitude. Deixe-me dar ferramentas concretas que pode usar hoje. Primeiro, mantenha um diário de energia. Cada noite, escreva: em que gastei minha energia hoje? O que me deu energia? O que drenou? Jung era fanático pela escrita como ferramenta de autoconhecimento. Em uma semana verá padrões claríssimos. Segundo, pratique a imaginação ativa. Visualize duas versões de você, uma que sempre agrada a outros e outra que se prioriza sanamente. Deixe-as dialogar. Terceiro, identifique seus complexos, esses nós emocionais que se ativam quando pensa em dizer não. De onde vêm? Que vozes do passado estão falando? Reconhecê-los é se libertar deles. Voltemos àqueles 2 jarros do início. Lembre-se, um vazio, um cheio. Durante muito tempo você foi o jarro vazio tentando dar o que não tem. Mas agora sabe a verdade. Agora, entende que se encher não é egoísmo. É sabedoria. É amor próprio em ação. É a base de toda vida significativa. Jung nos ensinou que o caminho para a totalidade, o que ele chamava individuação, requer coragem. A coragem de se olhar honestamente, a coragem de admitir que se abandonou e, sobretudo, a coragem de mudar. De começar a se encher gota a gota, decisão a decisão, limite a limite. Sua transformação começa agora. Se esta mensagem ressoou com você, se algo dentro de você sabe que é hora de mudar, então haja. Não deixe que este seja mais um vídeo que consome e esquece. Deixe que seja o catalisador da sua transformação. Compartilhe esta mensagem, não por mim, mas por todos aqueles que precisam ouvi-la. Por aquela amiga que sempre dá tudo e não guarda nada. Por aquele familiar que vive esgotado agradando todos.
Comente abaixo. Conte-me o que vai fazer diferente a partir de hoje. Qual será seu primeiro ato de se priorizar? Siga este canal e ative as notificações, porque este é apenas o princípio. Tenho muito mais para compartilhar sobre Jung, sobre psicologia profunda, sobre como transformar sua vida de dentro para fora. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Somos milhões despertando para esta verdade. Sua energia importa, seu bem-estar importa, você importa. É hora, é mais que hora, de começar a viver como se acreditasse nisso.